A lei de Deus está presente em toda a Bíblia. Você conhece os 10 mandamentos? Sabe exatamente quais são as leis que Deus instituiu para cada ser humano, independente da sua religião, independente daquilo que ele acredita ou não? Vamos estudar? Com o Dr. Mauro Braga, este é o assunto da classe bíblica de hoje. Um professor de física nuclear, ele ganhava vida fazendo palestras sobre física nuclear. Vivia viajando, fazendo as suas palestras, mas ele tinha uma característica especial. Ele tinha pavor de viajar de avião. Medo, pavor. Então o que ele fez? Ele contratou um motorista, e o motorista dirigia o carro para ele nas estradas, e ele viajava distâncias longas com o seu velho motorista no volante, e assim ele ia fazendo as suas palestras. Numa determinada tarde, ele foi se dirigir a um local para fazer uma dessas palestras, e na estrada com o seu motorista, ele sentado no banco de trás, ele confidenciou com o motorista e disse assim: essa noite eu vou fazer uma palestra num lugar onde ninguém me conhece. Eu estou cansado, você não sabe o que eu daria para não precisar ir. Eu queria estar em casa, de chinelo, descansando, mas tenho que cumprir o compromisso. O motorista, enquanto dirigia, disse assim: o senhor sabe de uma coisa? Eu trabalho há muitos anos para o senhor, mas o senhor não sabe um detalhe a meu respeito. Eu tenho uma boa memória. O senhor sabe que esta palestra que o senhor vai fazer hoje, só este ano eu já ouvi mais de 10 vezes essa palestra. E como eu tenho uma boa memória, eu decorei a sua palestra. O professor não deu muita bola, pensou, como é que um motorista simples vai decorar uma palestra sobre física nuclear? Não deu bola, mas o motorista dirigindo disse assim: o senhor quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para o senhor como é que o senhor começa a palestra. E o professor disse assim: pois não, deixa eu ver. E o motorista, enquanto dirigia, começou a reproduzir a introdução da palestra. Mas depois de 2 minutos, o professor começou a prestar atenção, porque a memória daquele homem era fantástica, e não era só a memória. Ele reproduzia o tom de voz do professor. Onde o professor fazia uma colocação, ele gesticulava também. Ele imitava tudo, até a voz do professor. E o professor foi ficando impressionado e disse assim: não, vai seguindo, estou gostando, vai seguindo. E ao longo da viagem, o motorista foi fazendo a palestra. Perfeita. Tão perfeita, que o professor chegou uma hora e disse assim: não, pera um pouquinho, para o carro. Você me deu uma ideia. Ninguém me conhece lá naquele lugar. Eu tive uma ideia. Você vai fazer a palestra no meu lugar. E o motorista disse: você mesmo, vamos trocar de roupa. Você vai vestir meu terno, eu vou vestir o seu uniforme e você vai fazer a palestra. Trocaram de lugar, o professor com o uniforme foi para o volante e o motorista sentou no banco de trás, com um ternão bonito. E chegaram lá à universidade, aí o professor tomou um susto. Porque o professor desceu, como o motorista fazia, abriu a porta de trás do carro, o motorista empenou o peito e entrou no auditório. Mas quando eles entraram no auditório, o professor se deu conta que era um auditório com mais de 1000 pessoas, entre estudantes e professores de física. E o professor tentou voltar atrás, mas não dava mais, porque o motorista, todo empolgado, já foi tomando o púlpito, se posicionando, e o professor não tinha mais como recuar. O professor sentou ali no canto, como o motorista fazia, colocou o cap no colo e ficou olhando, falou: o que vai acontecer aqui? E o motorista, todo posudo, pegou o microfone e começou a fazer a palestra. Perfeita. Ele não errava nada, ele imitava o tom de voz, a gesticulação. Onde o professor aumentava a voz, ele aumentava também. O professor sentado ali ficou olhando o auditório em silêncio, prestando atenção, e o professor pensou assim: mas ele é um cara de pau. Como é que esse cara me imita tanto e consegue enganar um auditório inteiro desse? Parecia um físico nuclear. E o motorista foi fazendo a palestra. Perfeita, não errava nada. Até que no finalzinho ele cometeu um erro grave. Ele se empolgou. Ao encerrar a palestra, ele olhou para aquele auditório lotado e disse assim: alguém tem alguma pergunta? Levantou um cidadão lá no fundo, sabe aquele cara chato? Aquele cara que ao invés de fazer logo a pergunta, ele fica fazendo aquelas considerações sobre física, só para o auditório pensar assim: puxa, o cara sabe pra caramba. Sabe aquele cara chato, quer mostrar cultura, e ficou fazendo aquelas considerações, o auditório, o professor ali olhando, o motorista quieto e o sujeito com as considerações, e depois de tantas considerações, lá veio aquela pergunta cabeluda sobre física nuclear.
Silêncio na plateia, o professor branco, o motorista respirou fundo, olhou bem para ele no fundo do auditório e disse assim: meu jovem, a questão que o jovem acaba de levantar é tão simples, tão fácil de responder, que eu vou pedir ao meu motorista para te responder. E o que isso tem a ver com o que nós vamos falar essa noite? Senão vira piada. E eu não vim aqui contar piada para vocês. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida dessa história e que você pode tirar para a sua? Qual é a lição? É muito simples. Nós que rimos, todos nós, muitas vezes na vida nós nos comportamos como esse motorista. E achamos, porque já temos algum talento, porque já vivemos um pouco mais, quem sabe no caso de alguns, porque temos algum diploma universitário, alguma experiência, quem sabe porque conhecemos bem a palavra de Deus, quem sabe nós nos sentimos tentados, como este motorista, a acharmos que nós já temos condições de fazer o trabalho do mestre. E às vezes nós começamos a achar, somos bons demais, e já temos condições de fazer o trabalho do mestre. Esse motorista aprendeu uma lição, ele jamais será o professor. Ele pode ter boa memória, ter muitos talentos, mas ele jamais será o professor. Eu também preciso aprender na minha vida. Por mais talento que eu tenha, por mais cultura, jamais eu poderei fazer o trabalho do mestre na minha vida. Jamais. E vai chegar um momento na sua vida e na minha que nós vamos entender onde termina a nossa capacidade, a nossa limitação e onde começa o poder de Deus. Quantas pessoas vêm aqui pedindo oração intercessória no desespero, quando chegam no fim do túnel, e aí tudo aquilo que sabem, que aprenderam, que confiaram, não serve para mais nada, e aí nós somos obrigados a dobrar o joelho e dizer: Senhor, agora é com o Senhor. Isso é lição para nós. Lição para a nossa vida. O tema dessa noite, nós vamos falar exatamente sobre isso. Será que sou eu, com a minha capacidade, com a minha inteligência, que determino quais são os valores e os princípios que devem valer para a vida? Será que é o homem que vai ditar regras morais? Será que é o homem quem vai dizer o que é certo e o que é errado? De acordo com a sua convicção, com a sua educação, com a sua cultura. Será que é o homem, compete ao homem fazer isso? Ditar regras de comportamento? E dizer isso está certo, isso está errado, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Será que é isso? Nós é que vamos determinar os valores morais da sociedade? Ou será que tem um momento que eu vou precisar entender que isso pertence ao mestre? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui interessante. Você pode vasculhar a sua Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, inteira. Você só vai encontrar em toda a Bíblia somente duas coisas que Deus fez com as suas próprias mãos. Só duas. De tudo que houve de criação no universo, tudo que Deus criou pelo comando da sua voz. No relato de Gênesis capítulo 1, você vai ler lá. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja terra, o mar, os peixes, as aves. E todas as coisas vinham à existência somente pelo comando de voz de Deus. Que poder criador! Deus criou todas as coisas apenas ordenando. Mas a Bíblia diz que tem duas coisas que ele não ficou só no poder, no comando da sua voz. Duas coisas Deus usou as suas próprias mãos sagradas. Por que razão você imagina que Deus usou as mãos para criar somente duas coisas? Por que razão? Pela importância que essas duas coisas têm para Ele. Senão Ele continuaria dizendo: e seja assim, e seja assado, e haja isso, e haja aquilo. Não. Nessas duas coisas específicas, Deus fez com as suas próprias mãos. Vamos ver que coisas são essas duas. Gênesis capítulo 2, verso 7. E a primeira está aqui. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Qual foi a primeira coisa que Deus usou as mãos para criar? O homem. Faz assim com o dedo. Nós. Quando a Bíblia diz que ele formou do pó da terra, Deus tomou o barro e amoldou com as suas próprias mãos e com muito carinho e amor, ele nos fez. Tamanha a importância que nós temos para Deus. Usou as mãos sagradas. Se pelo comando de voz Deus tem todo o poder de dizer às trevas e haja luz, pelo comando da voz, que poder você acha que existe nas mãos de Deus? Primeira coisa que Deus fez com as mãos, o homem, nós. Vamos ver a segunda? Avança um livro na Bíblia, de Gênesis nós vamos a Êxodo. Êxodo capítulo 31, e vamos ver a segunda coisa que Deus fez com as suas próprias mãos. Êxodo 31, eu vou ler o verso 18, e diz assim: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo dedo de Deus. 2 tábuas de pedra. O que é que Deus escreveu nessas 2 tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Vocês entenderam? Primeira coisa que Deus fez com as mãos, dada a importância, nós. E a segunda coisa que ele fez com as mãos, os 10 mandamentos. São importantes os 10 mandamentos? Não fossem importantes, Deus teria feito com o seu próprio dedo. Ele teria dito assim para alguém, escreve aí, faz assim, teria ordenado. Não. Ele com o seu próprio dedo, ele escreveu. É importante para Deus os 10 mandamentos? E será que nós damos a mesma importância que Deus dá? Tem muita gente que diz que esses 10 mandamentos já foram abolidos. Tem muita gente que ensina isso. Pior do que dizer, é ensinar isso ao povo de Deus. Ensinar que eles foram abolidos. Algo que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Seria abolido? É no mínimo dizer assim, bom, Deus, ele se enganou e apagou, passou a borracha. Ele pensou melhor depois. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Algo com o seu próprio dedo para apagar depois? Eu não consigo imaginar Deus assim. Ele fez com o seu próprio dedo. Não é interessante para nós lermos os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo? Lermos como ele foi escrito? Vou abrir um parênteses aqui. Interessante que há algum tempo atrás nós gravamos um programa para a televisão sobre este assunto. E pedimos à repórter do canal de televisão que fosse às ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, e fizesse uma pesquisa com a população de todo tipo, pessoas simples, executivos, todas as pessoas. E a pergunta era simples, muito simples. Ela com o microfone, câmera ligada, a pessoa passava e ela perguntava, o senhor conhece os 10 mandamentos? O senhor sabe dizer quais são? Quantas pessoas, de 15 pessoas entrevistadas, quantas vocês acham que responderam os 10 mandamentos? Quantas? Quantas? Nenhuma. Nenhuma acertou os 10 mandamentos. Quantas vocês acham que falaram 8 mandamentos? 8. Quantas? Nenhuma. Nenhuma sabia pelo menos 8. Quantas vocês acham que acertaram dentre os mandamentos que falaram, dentre os erros? Porque citavam coisas que não estão nos 10 mandamentos. Quantas vocês acham que conseguiram acertar só 5? Só 5 dos 10. Quantos vocês acham? 2. E Deus escreveu com o seu próprio dedo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Sabem por quê? Porque o homem está ditando regras. O homem está ditando princípios. Os mandamentos de Deus, isso é coisa lá muito antiga, isso é coisa velha. Deus está ultrapassado. Deus é lá do Velho Testamento. Nós somos modernos, nós temos internet, né? Deus talvez nem saiba navegar na internet. Talvez Deus nem tenha computador, né? Nem 5 acertaram, só 2 pessoas. Os 10 mandamentos de Deus.
Agora, se perguntar o nome dos atores, das atrizes da novela das 8, eu acho que vão acertar mais um número bem maior. Mas os 10 mandamentos? Então, não seria interessante nós lermos os 10 mandamentos? Não como o mundo fala aí fora. Não como algumas pessoas disseram na rua. Mandamentos que não estão aqui. Não estão aqui. Vocês vão se surpreender. 3 pessoas responderam: mandamentos é guardar domingos e festas. Você vai se surpreender. Isso não está aqui. Isso não é mandamento de Deus. As pessoas ensinam isso. Ensinam para os filhos, para os netos. Retransmitem isso. Então, vamos tomar aqui 2 minutos e vamos ler os 10 mandamentos do jeito que Deus escreveu. Com o próprio dedo dele. Tamanha importância. Vamos ler? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o que Deus escreveu com suas próprias mãos. Êxodo 20, verso 1. Diz assim: então falou Deus todas estas coisas. Em algumas traduções, todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora vem o primeiro mandamento. Vamos ver como está redigido o primeiro mandamento. A redação é a seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, prestem atenção. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estes são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Por que é que Deus escreveu em tábuas de pedra? Aquilo que a gente escreve na pedra dá para apagar? Tanto não dá, que é exatamente com base aqui, nas Escrituras Sagradas, que o direito emprestou a expressão cláusulas pétreas. Todo advogado estuda isso na faculdade, eu estudei. O que são cláusulas pétreas? Pétrea deriva de pedra, pétrea. Cláusulas pétreas são as cláusulas que são colocadas na Constituição de um país e que não podem ser mudadas. Por isso foram batizadas de cláusulas pétreas.
como foram escritas na pedra como os mandamentos de Deus. É uma comparação. Por isso são chamadas de cláusulas pétreas. Não podem mudar. Quer ver um exemplo no Brasil? Cláusulas pétreas da nossa Constituição. Não pode mudar. Direito à vida. Isso é um direito constitucional. Não pode vir um presidente da República e dizer assim: eu, como presidente, decreto, a partir de hoje está cancelado o direito à vida. Eu posso matar quem eu quiser. Não pode, é uma cláusula pétrea. Quer ver uma outra? Direito à propriedade. No nosso país, o direito à propriedade é uma cláusula pétrea. Significa que se você compra um imóvel, passa a escritura no cartório, ele é seu e o governo não pode te tirar e ninguém pode te tirar, porque é uma cláusula pétrea. Nosso país respeita o direito à propriedade. Quando Deus escreveu isso aqui, escreveu na pedra, porque não pode mudar. E o ser humano é que copiou isso e trouxe para o direito humano. Cláusulas pétreas. Não pode mudar. Mas agora, antes de analisar os 10 mandamentos, eu quero mostrar para vocês, quando se diz assim, que Jesus aboliu, eu vou mostrar para vocês o absurdo disso. Primeiro, quem é Jesus? Já estudamos nesse curso. Quem é Jesus? Deus. Jesus escreveu os 10 mandamentos? Ele é Deus. Foi ele mesmo quem escreveu. Escreveu para depois apagar? Escreveu na pedra para ele chegar aqui no mundo e dizer: olha, eu estava errado, eu me enganei, vamos abolir. É isso? Você imagina Jesus fazendo isso? Vamos ver se ele fez. Então, antes de examinar os 10 mandamentos, vamos ver o que Jesus disse a respeito desse assunto. Vai lá no Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Vamos ver o que Jesus disse a respeito disto aqui. O próprio Jesus, a quem se atribui ter mudado isto? Mateus capítulo 5. Eu vou ler o verso 17. Acompanhe comigo. Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para, o que diz a sua Bíblia? Cumpri-los. E ele diz mais, verso 18: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus disse que até que o céu e a terra passem. Ele não falou um mandamento inteiro, não, disse assim, nem um jota, nem uma vírgula, nem um tio da lei de Deus, dos 10 mandamentos, nenhum tio será omitido, será destruído, mas tudo será cumprido. Pergunto, o céu e a terra já passaram? Já foram embora? Então ainda estão em vigor os 10 mandamentos? Segundo Jesus Cristo estão, mas segundo algumas igrejas aí fora e algumas pessoas não estão não. Aí você tem que fazer uma escolha na sua vida. Você escolhe se você prefere ficar com o que os homens estão ensinando ou se você prefere ficar com Jesus. Você escolhe. Se você prefere ouvir Jesus ou o que os homens estão ensinando. Ele falou, olha, um mandamento inteiro disseram que eu aboli? Nenhuma vírgula, nem um jota, nem um tio. Quanto mais um mandamento inteiro. Jesus, quando falou isso, ele já sabia o que iam fazer com a lei de Deus? Já sabia? Por que ele escreveu isso aqui? Já sabia o que ia acontecer lá na frente. Tanto sabia que falou, olha, nem um jota, nem um tio vai mudar, hein? Porque a mudança veio depois de Jesus, não foi feita por ele. Foi feita pelos homens, isso nós vamos estudar quarta-feira que vem. Se eu fosse você, eu não perderia. Vem aqui, nós vamos estudar como é que isso aconteceu. Mas não foi Jesus que mudou, não. Isso está aqui, ó. Jesus disse que nem um jota, nem um tio. Mas ele falou mais. Ele falou mais, ele não ficou só aqui, não. Você está em Mateus 5? Olha o verso 20. Olha o que ele disse no verso 20. Ele disse assim, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Entenderam? Vocês entenderam? Se a vossa justiça, está se referindo aos homens, aos fariseus, se a vossa justiça, a justiça de vocês, homens, se ela não ultrapassar a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no céu. Por quê, hein? Por que Jesus falou isso aqui? Como é que era a justiça dos fariseus? Eles não passavam da letra da lei, aqui no coração eles não faziam. Eles só cumpriam a lei de Deus nos atos exteriores, mas lá no pensamento eles pecavam demais. Eles eram impuros, eles eram duros de coração. Mas quem olhava para eles por fora, Jesus chamou-os de quê? Sepulcros
caiados. Alguém sabe o que é sepulcro, caiado? Sepulcro é uma tumba. O que é caiado? Alguém sabe? Pintado por fora. Então Jesus falou, sabe o que vocês parecem? Aqueles túmulos pintadinhos por fora, bonitos, e lá dentro tem carne e osso podre de morto. É duro ouvir isso de Jesus, hein? Jesus falou, vocês parecem sepulcros caiados. Quem olha para vocês, nossa, parecem pessoas íntegras, pessoas honestas. Mas eu que conheço vocês por dentro, vocês parecem sepulcros caiados. E se a justiça de vocês for igual dos fariseus, vocês jamais verão a Deus. E agora ele vai explicar por que ele está dizendo isso. Quer ver por que ele está dizendo isso? Olha só. Vamos ler aqui o verso 27. E olha o que Jesus vai dizer. Agora se referindo a um dos mandamentos. Se referindo a um dos mandamentos, olha o que ele diz, verso 27. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Não é um dos mandamentos? É o 7º, verso 28. Olha o que Jesus diz. Eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Entenderam o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, ó, no mandamento está escrito, não adulterar, não adulterarás. Jesus está falando isso. Ouviste o que foi dito lá aos antigos? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais profundo do que isso. Porque qualquer homem que olhar para uma mulher com uma intenção no pensamento impuro, uma intenção impura, já cometeu adultério. Aí é complicado, hein? Aí é complicado, hein? Porque para Jesus o adultério não é só como é para nós seres humanos. Você flagrar alguém no motel. Jesus está falando, isso aí é justiça dos escribas, é exterior, isso é ato exterior. A minha justiça não, eu leio o seu pensamento. E vocês são sepulcros caiados, podres por dentro e muito bonitos por fora. Jesus aboliu os mandamentos. Ele está dizendo assim, olha, é muito mais profundo do que vocês imaginam. Isso aqui é abolir mandamento? Ele está dizendo, olha, é muito mais profundo. Porque o pecado, ele não começa no ato exterior, ele começa aqui, ó. O pecado começa aqui. Começa aqui na mente. Aí depois a gente deixa ele se consumar. Todo o pecado começa aqui. Você começa maquinando o pecado, você vai acariciando todo dia, você vai pensando em fazer aquilo, você vai, né, criando toda a trajetória, um dia você vai lá e faz. Mas Jesus está dizendo assim, ó, mas você já pecou lá atrás. Você já pecou lá atrás. Então ele está dizendo assim, ó, a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Onde Jesus quer chegar? Quando ele diz a justiça de vocês tem que ultrapassar a dos fariseus. Sabe onde Jesus quer chegar? Ele quer chegar em algo muito importante que está nos 10 mandamentos. Os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos. Esse é o problema. Vamos estudar agora quais são os princípios morais que estão por trás de cada mandamento, e você vai ver que é absurdo dizer que isso foi abolido, porque você só vai compreender a importância do mandamento quando você enxergar o princípio que está por trás de cada mandamento. Vamos agora resumir os 10 mandamentos, resumidamente aqui, nós. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio que está por trás deste mandamento? Lealdade. Olha o princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo assim, há um princípio fundamental no nosso relacionamento. Eu, Deus, com vocês, homens. Há um princípio no nosso relacionamento que é a lealdade. Por quê? Porque eu posso transformar o dinheiro, o poder, num Deus na minha vida. O que é um Deus na minha vida? Tudo aquilo que está acima ou à frente de Deus para mim. É um Deus para mim. Se o trabalho está na frente de Deus, se a faculdade, se o casamento, se o namorado, se a namorada é mais importante na minha vida do que Deus, eu coloquei um Deus diante dele, na frente dele. Eu quebrei o princípio da lealdade. Eu não fui leal com aquele que me criou e que me mantém.
e que cuida de mim. Eu quebrei a lealdade. Eu coloquei alguém mais importante do que ele na minha vida. Por isso que o mandamento ele é importante quando você enxerga o princípio. Deus está dizendo assim, seja leal, eu te dei a vida. Eu te dei a vida. E eu vou te recriar, porque se você confiar em mim, um dia você vai ressuscitar pelo meu poder. E você vai viver a eternidade comigo. Então, seja leal a mim. Não me traia com dinheiro, com fama, com sucesso, com faculdade. Não me traia. Faça com que eu seja a pessoa mais importante da sua vida. Depois vem o resto. Princípio da lealdade. Eu não posso quebrar esse princípio. Eu tenho que ser leal ao meu Deus. Segundo mandamento, não farás imagens. Eita. Porque existem religiões que pregam exatamente o contrário a esse mandamento. Aliás, uma religião tirou esse mandamento. Tirou. E eu fui criado nessa religião que tirou. Se você ler os 10 mandamentos como algumas escolas ensinam aí, esse mandamento foi tirado. Não fazer imagens. E o mandamento diz mais, não te encurvarás a elas, não ele diante de uma imagem. Existem religiões que você entra, você tem que ficar de joelhos diante da imagem e adorar. E Deus escreveu com o seu dedo, não faça isso. Qual o princípio por trás desse mandamento? Que isso que é importante. Qual o princípio? Por que Deus disse isso? Não adore uma imagem. Qual o princípio? A adoração. Quando eu me curvo diante de uma imagem de bronze, de barro, de ouro, seja lá o que for, eu passo a adorar aquela imagem e a Bíblia diz que eu só devo adorar a Deus. Eu não posso adorar uma imagem. E tem gente que tem crucifixo no peito e beija o crucifixo e não tira. Não posso, isso aqui é minha sorte. Como sua sorte? Quer dizer que se você perdeu o crucifixo, você não tem proteção? O Deus que está no céu não quer dizer nada. A sua proteção é aquele pedacinho de ouro que está no seu peito? Deus sabia que o homem ia transferir para os objetos a sua crença, a sua fé. Ia se esquecer de que eu tenho que confiar no Deus que está no céu. A minha fé não pode estar num objeto. E Deus disse, não adore imagens. Porque você vai quebrar o princípio da adoração. Você só deve adorar a Deus. E nós estamos vendo o mundo cristão aí fora, viajando, fazendo romarias, indo para determinadas cidades aqui no Brasil, adorar imagens. Procissões carregando imagens, principalmente no Nordeste, as pessoas chorando, emocionadas. A imagem chegou aqui na minha cidade. Deus triste lá no céu. Um homem quebrando, violando um mandamento assim na cara de Deus, desrespeitando uma lei de Deus, que Deus escreveu com o seu dedo. E as pessoas fazendo isso de boa fé, gente. Essas pessoas não estão fazendo isso de má fé. Estão fazendo na ignorância, porque não sabem. E não sabem porque nós não contamos para elas. Elas estão fazendo de boa fé. Elas não sabem. Não adianta culparmos essas pessoas. São pessoas simples e que talvez tenham muito mais fé em Deus do que nós. Fazem na ignorância, mas estão quebrando o mandamento de Deus. Compete a nós mostrarmos a essas pessoas. Olha, você ama tanto a Deus e você está deixando Deus triste no céu. Porque você está fazendo exatamente o contrário do que Ele pede. Exatamente o contrário. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Gente, qual o princípio por trás desse mandamento? Quando você guarda o princípio, você vê a importância do mandamento. Que princípio aqui? Reverência a Deus. Deus é digno de todo o nosso respeito e reverência. Nós deveríamos limpar a boca para citar o nome de Deus. Limpar a nossa boca para falar em Deus. Pelo respeito que nós devemos a Ele. Mas o mundo diz assim, juro por Deus, fazendo figa atrás e mentindo. Eu cito sempre um exemplo aqui que marcou muito para mim, sempre cito, num programa de televisão de uma apresentadora muito conhecida, de âmbito nacional, eu não preciso citar o nome. Há algum tempo atrás ela entrevistava uma moça que naquele ano havia feito um filme pornográfico, uma atriz, também não vou citar o nome. E no meio do programa ela fez a pergunta àquela moça, programa de transmissão nacional. Puxa, me diz uma coisa, como é que você explica o sucesso que você está fazendo esse ano na mídia? Você está ganhando muito dinheiro. E essa moça olha para a televisão e diz assim, esse ano Deus abençoou muito o meu trabalho. Filmes pornográficos. Não usar o nome de Deus em vão, com coisas sujas.
falta reverência, falta respeito. Essa moça, coitada, na sua ignorância também, ela nem conhece esse Deus de quem ela falou, ela não conhece o caráter de Deus. Se ela conhecesse o caráter de Deus, jamais ela atribuiria a Deus tal pensamento. Ela não tem a menor noção de quem seja Deus. Deus abençoou o meu trabalho. Princípio da reverência, do respeito. Quarto mandamento, lembra-te do sábado. Este mandamento será objeto das nossas 2 próximas aulas, as 2 próximas quartas. Lembra-te do dia do sábado. Não falte e convide os seus amigos, porque muita gente tem curiosidade para entender isso aqui. E é tão importante que nós vamos dedicar 2 aulas. Então hoje eu não vou entrar no assunto, só vou citar o princípio. Santidade. Você quer saber por quê? Vem aqui na próxima quarta. Esse princípio eu não vou explicar hoje. Santidade. Você vai ter que vir aqui na quarta-feira que vem saber por que é este princípio que está por trás desse mandamento e qual a importância deste princípio para Deus. Não falte. Venha saber por que é o princípio da santidade. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Qual o princípio aqui? Isso é importantíssimo. Atenção, pais. Atenção, filhos. Qual o princípio por trás desse mandamento? Honrar pai e mãe. Respeito à autoridade. Sabe por que Deus escreveu isso aqui? Que você deve honrar ao seu pai e à sua mãe? Prestem atenção. Ele não colocou uma vírgula aqui, ó. Honrar pai e mãe, se for bom. Honrar papai e mamãe, se for honesto. Ele não escreveu isso aqui. Honrar pai e mãe. Seja quem for o seu pai e a sua mãe, a ordem é respeite-o, honre-o. Deus que falou. Sabe por quê? Porque Deus é sábio, Ele sabe que jovens e crianças que não respeitam a autoridade dos pais em casa, jamais respeitarão a Deus. Jamais. Criança que é educada sem o respeito à autoridade em casa, não respeitará o professor na sala de aula, não respeitará o diretor da escola, não respeitará a polícia, não respeitará o juiz. E não respeitará a Deus. Por quê? Não tem na sua cabeça o conceito de autoridade. Esse é o problema dos jovens aí fora hoje. Eles não têm esse conceito na cabeça, então eles não respeitam nada. Nem todos. Alguns não têm conceito de autoridade. Vão parar nas delegacias, apanham, sofrem, porque diante do delegado, eles não respeitam, eles não têm esse conceito. Não respeitam o professor, o diretor da escola, não tem autoridade para a juventude que vem aí hoje. Eles não respeitam nada, se interpõem. Não coloque a autoridade na frente dessa juventude porque eles não respeitam. Eles foram criados para fazer o que querem. Deus colocou aqui, ó, o princípio do respeito à autoridade. Você quer que o seu filho seja um bom cristão? Seja um bom pai, um bom patrão, um bom vizinho? Eduque-o a te respeitar em casa. Porque senão... eu sempre disse para o meu filho quando ele era pequeno, nunca precisei bater nos meus filhos, jamais, só colocava de castigo. Também não acho que uma palmada faça mal não, mas eu não precisei, graças a Deus, o castigo doía mais para ele. Mas eu sempre dizia assim, quando eu vejo alguns pais darem uma palmada, a gente ouve assim, ó, a polícia quando bate machuca mais. Eduque o seu filho hoje, porque amanhã quando a polícia bater, vai deixar cada vergão, vai quebrar os ossos. E você vai chorar e não vai poder fazer nada. Já cansei de ver pais chorando atrás de uma cela, vendo o filho apanhar. Porque ele não educou em casa. O mundo educa. O mundo educa. Respeito à autoridade. Deus colocou aqui. Sexto mandamento. Não matar. Qual o princípio aqui? Óbvio. Respeito à vida. Mas será que é tão simples assim? Ou o homem já mexeu nesse mandamento? Não matar. Quer ver o mundo? Tem uma deputada aí que apresentou um projeto de lei que diz o seguinte: a mulher tem direito ao seu próprio corpo, a cuidar do seu próprio corpo. Sabe o que significa? Que se ela entender por bem fazer um aborto, ela pode fazer, porque o direito de escolha do seu próprio corpo é dela. Outros dizem assim, mas é uma gravidez indesejada. A Bíblia diz, não matar. Ponto. Ponto. Mas ela foi vítima de estupro.
A Bíblia diz, não matar. O que a criança tem a ver? Para Deus, o que aquela criança tem a ver? Mata. Vejam como Deus pensa completamente diferente de nós. Para Deus é não matar e ponto. Só há uma exceção para Deus. Qual é? Legítima defesa, é óbvio. Se alguém vai me matar, eu para não morrer tiver que me defender e matar alguém, aí não tem jeito, aí é sobrevivência, eu mato para não morrer. Agora, o que o mundo ensina aí fora? Aqui é não matar e ponto. Não tem ressalva. 7º mandamento, não adulterar. Jesus já falou desse mandamento, né? Começa aqui. Complicado, hein? Esse mandamento aqui. Esse mandamento, eu costumo dizer o seguinte, sem Jesus é impossível guardar esse mandamento aqui. Sem Jesus é impossível, só com Jesus. Sem Jesus aqui é complicado esse mandamento. 8º mandamento, não furtar. Qual é o princípio por trás do 7º mandamento, não adulterar? Simples. Fidelidade. É um princípio. Fidelidade. Não pode ser quebrado. Mas os homens vêm assim e dizem assim, não, mas se você está com aquela mala sem alça na sua casa, você está infeliz, você tem direito à sua felicidade. É assim, como é que as pessoas ensinam? Ah, não está gostando mais? Seja sincero, é melhor separar do que fazer sofrer. Parou de amar, acabou o casamento. Beleza, né? Vai trocando assim, ó. Gostei, não gostei mais, troco. Essa aqui eu não gostei mais, joga fora, que nem terno, né? Roupa, ficou velha, joga essa mulher fora, joga aquela, e eu estou sendo feliz, né, gente? Estou buscando a minha felicidade. É isso que o mundo ensina aí fora. Seja feliz. Não está bem com esse aqui? Pega outro. Eu já ouvi psicólogos dizendo assim, não, é preferível os pais separados do que juntos na presença dos filhos brigando. É? Onde está escrito isso? É preferível juntos com Jesus, para parar de brigar. Com Jesus. Sem Jesus, vão sair no tapa. Sem Jesus, vão sair no tapa. Mas com Jesus, quantos casamentos nós já vimos restaurados aqui, milagrosamente? Bastou Jesus entrar na relação. Quando Jesus entra na relação, muda a nossa cabeça, a maneira de ver o mundo e as pessoas. Muda completamente. E a gente começa a enxergar valores na vida muito diferentes do que a gente tem sem Jesus. Os nossos valores mudam. Por isso Deus está falando aqui de princípios. 9º mandamento, não mentir. Qual é o princípio aqui? O da veracidade. Não mentir. Não merece muito comentário aqui, é não mentir. Princípio da veracidade. 10º mandamento, não cobiçar. Essa igreja aqui mudou os mandamentos, como tirou o 2º, pegou o 10º e dividiu em 2, para continuar dando 10, né? Então fez não cobiçar as coisas alheias e depois fez não cobiçar a mulher do próximo. Mas esse é um mandamento só, não foi dividido. É um mandamento só. Porque para a Bíblia é não cobiçar nada que não te pertença. E aqui tem que fazer uma diferença entre inveja e cobiça. Vocês sabem qual é a diferença entre inveja e cobiça? Qual é a diferença entre inveja e cobiça? A cobiça é quando eu desejo, eu quero o que o outro tem. Isso é cobiça. Então eu olho o carro do meu vizinho, acho que o carro dele é bonito, é importado, e eu fico cobiçando o carro dele. Eu quero o que o outro tem. A inveja é pior, gente. A inveja é pior. Porque na inveja, eu não quero o que o outro tenha. É pior. Na cobiça, eu quero o que ele tem. Na inveja, não. Ele tem o carro lá, eu vou lá e passo um prego de um lado ao outro, assim, porque o fato dele ter me irrita. Isso é inveja. Isso é pior ainda. Invejar é pior do que cobiçar. Não quero o que o outro tenha. Olha, Jesus resumiu a lei de Deus em 2 princípios fundamentais. Nós vimos todos os princípios aqui, mas esses 10 princípios são resumidos em 2. Quais são? Jesus falou, amor a Deus e amor ao próximo. Jesus resumiu. Por quê? Se você olhar os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, são 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu os 4 primeiros mandamentos que regulam a relação do homem com Deus, a relação vertical, o homem com Deus.
Pode ler os 4 mandamentos que você vai ver. Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagens, não usarás o nome de Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar. Relação do homem com Deus, os 4 primeiros. Os 6 últimos, relação do homem com o homem. Próximo, relação horizontal. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não cobiçar. Relação do homem com o homem. Relação horizontal. Amor ao próximo. Então é amor a Deus e amor ao próximo. Jesus resumiu nos 2. E qual é o princípio principal? Qual é o elemento comum entre amor a Deus e amor ao próximo? O amor. Resume toda a lei de Deus, o amor. Por isso que Jesus resumiu esses 2 princípios. Mas, para encerrar, não podemos cometer um equívoco. Tem gente que pensa que porque a lei de Deus é eterna, eu vou me salvar guardando a lei. Grave equívoco. Ninguém se salva por guardar os 10 mandamentos. Nós nunca ensinamos isso aqui. Jamais. Eu não me salvo porque eu guardo os 10 mandamentos. A obediência que me salva. O que me salva? A fé em Jesus. É isso que me salva. Então alguém vai dizer, peraí, Mauro, mas se é a fé em Jesus que me salva, por que eu preciso guardar os 10 mandamentos? Não é uma boa pergunta? Não é uma boa pergunta? Então o que nós temos que estudar aqui? Qual é a função da lei? A função dos 10 mandamentos. Não é salvar, porque quem salva é Jesus. Não é a função da lei salvar. Então não adianta eu guardar a lei para me salvar, porque essa não é a função da lei. Qual é a função da lei? Romanos 7:7. Vamos ver a função da lei, de acordo com a Bíblia, e aí eu não vou me confundir mais, eu vou entender isso aqui. Romanos 7:7, eu quero mostrar a função da lei. O que diz aí? Que direi, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pode parar. Eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. O que diz? Quem é que diz o que é pecado? A lei de Deus. Então qual é a função da lei? É salvar? Não. É apontar para mim o que é pecado. Se eu adulterar, é pecado? É. Por quê? Porque a lei de Deus diz que é pecado. A função dela é me mostrar o que é pecado. Mas ela não me salva, ela só me mostra o que é pecado. E o que eu preciso fazer para me salvar? Você está em Romanos 7? Romanos 10. Agora que a lei me mostrou o que é pecado, vamos ver o que eu preciso fazer para me salvar. Romanos 10, verso 4. Romanos 10, 4. Diz assim, o fim da lei, ou em algumas traduções, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Qual é a finalidade? Qual é a função da lei? Mostrar o que é pecado. No momento que a lei de Deus me convence que adulterar é pecado, foi a lei que fez isso. O que eu tenho que fazer para me salvar? A finalidade da lei é Cristo, ela me conduz para Jesus, que é quem me salva. A finalidade da lei é me conduzir para Jesus. Quando eu leio os 10 mandamentos e vejo ali, é como um espelho. Eu olho assim para o espelho e eu vejo onde o meu rosto está sujo. Vou imaginar que eu estou com uma marca de batom aqui. Sem o espelho eu não vejo. Estou andando na rua com a marca aqui, todo mundo rindo de mim e eu com a maior marca de batom aqui. Não estou vendo. Quando eu olho para a lei de Deus, é um espelho. Aí eu vejo que eu estou sujo do pecado. Poxa vida, quando eu leio a lei, eu falo assim, poxa, eu ando adulterando, eu ando mentindo, eu ando traindo a Deus. Eu vejo na lei, é um espelho que mostra que eu me sujei do pecado. Adianta eu pegar o espelho e tentar limpar o batom com o espelho? Limpa. Esfregar o espelho no rosto? Não limpa. A lei também não limpa o pecado, ela só mostra. Como é que eu faço para limpar o pecado? Quando eu olho no espelho que eu estou sujo de batom, eu vou lá na água, passo água no rosto e lavo e limpo. Quem é a água? Jesus Cristo. A lei me mostra que eu preciso que Jesus me limpe. Aí eu vou lá, lavo o rosto. Pronto. Qual é a função da lei? Me conduzir para Jesus. Deu para entender agora? Eu não sou salvo por guardar a lei, eu sou salvo por crer em Jesus. Mas uma vez que eu creio em Jesus, por que eu preciso guardar a lei? Porque é ela que me mantém indo a Jesus. Ela me mostra o pecado. Simples, não tem complicação isso aqui, gente. É simples. Então não dá para dizer assim, ó, sou cristão, mas não preciso guardar mais a lei, não preciso mais guardar o sábado, não. Verso. Último verso dessa noite, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Não fosse a Bíblia a dizer isso, e eu não diria jamais, eu não usaria essa expressão. Eu só vou ler porque está escrito na Bíblia, é Deus que está dizendo. E eu não falaria isso.
1 João capítulo 2, olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, a Jesus, né? Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, o que diz a sua Bíblia? É mentiroso e nele não está a verdade. É uma expressão forte, hein? A Bíblia está dizendo assim, aquele que diz, eu conheço Jesus, eu sou cristão, eu amo a Deus, e não guarda os 10 mandamentos, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Quem diz que ama a Jesus e não guarda os 10 mandamentos, segundo a palavra de Deus, é um mentiroso. Isso é para pensar em casa. Deus está dizendo isso. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, Jesus falou. Numa cidade da China antiga, no tempo de Jesus, um príncipe precisava se casar para herdar o reino. E esse príncipe começou a divulgar então lá no reino que ele ia se casar, escolher a noiva. Espalhou lá pelo condado. E todas as moças da cidade ficaram oriçadas, o príncipe ia se casar. E ele espalhou o seguinte, que ele ia fazer ali um desafio para as jovens da cidade, que todas se apresentassem em determinada data lá no palácio. Queria apresentar um desafio para escolher a sua noiva. As meninas da cidade foram no dia combinado, e uma das servas lá do palácio tinha uma filha jovem que adorava o príncipe, tinha uma fantasia com ele, mas uma moça simples, humilde. E a mãe chegou em casa e contou que o príncipe escolheu uma noiva e que ele ia fazer um desafio. Aquela menina começou a sonhar e disse para a mãe que ia também lá no dia. E a mãe disse, você não tem nenhuma chance, filha, você é pobre, você não tem condição, esquece isso. E ela disse, mãe, eu sei que eu não tenho chance, mas pelo menos vou poder chegar perto dele. Eu quero participar. No dia combinado estavam as jovens e o príncipe lançou o desafio. Deu uma semente de flor para cada uma e disse que ele escolheria, depois de uma data marcada, a que conseguisse cultivar a flor mais bonita. E as jovens saíram com as sementes, levaram e começaram a cultivar, a cuidar. E aquela menina, todos os dias, cuidava com carinho, regava e não acontecia nada. Não desabrochava, não crescia a flor. E ela chorava e dizia, por que a minha flor não cresce? Foi ficando nervosa e foi se aproximando a data e a mãe disse, filha, você não tem a menor chance, esquece isso. Ela disse, não, mãe, eu vou lá também. Não cresceu, mas pelo menos eu vou chegar perto dele mais uma vez. No dia combinado, ela foi lá, aquela fila de jovens, vasos, flores lindas, cores diferentes nas flores, e ela com um vasinho sem nada, só terra. E ela olhava para as outras, morrendo de vergonha. E ela ficou na fila com o seu vasinho, e o príncipe foi passando em revista, cada uma das moças olhando para as flores. Olhou todas, parou diante delas e disse, agora eu vou escolher. E apontou para aquela jovem. E ela quase tremia, bamba nas pernas. E as outras ficaram revoltadas e perguntaram, mas por que se as nossas flores são muito mais bonitas? E ela não conseguiu nada. E ele disse, mas ela cultivou a flor principal, que a capacita para ser uma princesa, que é a flor da honestidade, porque eu distribuí sementes estéreis. Sabem que um dia lá no céu, Deus nos deu sementes estéreis para testar a nossa honestidade. A lei de Deus serve para testar o meu caráter, a minha relação com Ele. O papo aqui é entre eu e Ele. Coração puro, como nós falamos no último estudo. Portanto, quando eu olho para os mandamentos de Deus e me lembro que Ele escreveu com o seu dedo, se eu não consigo respeitar isso, diga para mim, o que é que eu vou respeitar neste mundo? E tem cristão sincero que discute que não precisa mais fazer isso. Gente sincera. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que o Espírito de Deus esteja junto com você. E que você, esta noite, ao ler os 10 mandamentos, possa se ver no espelho e identificar no que você tem falhado, no que eu tenho falhado. E se você tem falhado em alguma coisa, não entre em desespero, porque a função da lei não é salvar. Lembre-se, a função da lei é te conduzir para Jesus. Vai para Jesus que Ele resolve o seu problema, o meu e de qualquer pessoa. De qualquer um. Que Deus te abençoe e que juntos nós possamos brevemente estarmos todos juntos lá no céu. Que Deus te abençoe. Se você quiser mais esclarecimentos sobre a lei de Deus, entre em contato através do e-mail que está no seu vídeo. Até a próxima!